Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho, Instituição Espírita. Saúdo a todos os internautas, todos os nossos colaboradores e frequentadores que estão nos assistindo. Convido a todos para nos seguir no YouTube e também no Facebook. Peço também que compartilhem agora esse vídeo para que mais amigos e mais corações possam nos assistir. Mas antes de entrar no tema da nossa palestra, que hoje é o destino, a fatalidade e as encruzilhadas da vida, eu vou fazer a apresentação da nossa casa. Localizada em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, no último dia 10 desse mês, a casa completou 43 anos. A Casa do Caminho, Instituição Espírita, é uma casa essencialmente evangelizadora, sob a orientação e dedicação amorosa do irmão Samuel, seu mentor espiritual. A Casa do Caminho vem atuando na ampliação da consciência e incentivo à prática do Evangelho de Jesus, tendo sempre como base o tripé: fé, esperança e caridade. Mas antes de apresentar o nosso palestrante, nós temos um informe especial, pois no último dia 4, domingo de Páscoa, desencarnou o Sr. Takeo Kuzuhara, grande trabalhador da nossa casa espírita, a quem, com licença de nosso expositor, gostaríamos de dedicar essa palestra, singela homenagem a quem com tanto amor se dedicou à Casa do Caminho. E antes de apresentar o nosso palestrante, nós vamos à prece de abertura. Eu convido agora o Antônio Carlos, que fará por nós a prece inicial. Queridos amigos e amigas internautas, amigos da nossa Casa do Caminho, eu vou convidá-los nesse momento a fechar os olhos, respirar profundamente por algumas vezes e imaginar a seguinte cena. Estaríamos diante de um grande lago e nessa margem uma areia bem alva, bem clara, bem aquecida, de forma confortável aos nossos pés. Caminhando nessa praia, avistamos a certa distância alguns barcos de pescadores. Em um desses barcos, a presença de um homem com vestes brancas. Esse homem levanta-se e começa a caminhar em nossa direção. Percebemos em seu rosto um sorriso amigável, fraterno. Seus olhos espelham grande amor. Ele vem em nossa direção e próximo de nós, ele abre os braços. Sentimos a sua vibração. Ele nos abraça, nos envolve. Sentimos em nosso peito o nosso coração palpitar mais forte. Um calor, uma energia muito boa, muito confortável. E esse nosso irmão, transmitindo esse amor, essa paz, essa boa vibração, é agora luz. E essa luz vai diminuindo, vai se concentrando em nosso peito, e sentimos que ele adentra o nosso coração. Nós somos, nesse momento, apenas paz. Paz e tranquilidade. Nossos pensamentos elevados. Nos esquecemos de nossas dores, nossas aflições, e ele está ali a nos consolar. Roguemos a ele, nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos de nossa Casa do Caminho, o irmão Samuel, nosso mentor espiritual, que nos envolva nessa tarde, envolva também o nosso expositor, nosso amigo Adalberto, que possamos assim, juntos, aprendermos mais um pouco, o que nos trará benefícios ao nosso dia a dia e à nossa evolução. Que a paz de Jesus esteja hoje e sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigado, Antônio. Agora nós vamos à apresentação do nosso expositor do dia, que pediu, né, com muita humildade, que eu resumisse seu longo currículo. E Adalberto Coelho é espírita há várias décadas, é orador e expositor de cursos sobre a doutrina espírita em diversos centros de São Paulo, como a Casa Espírita Nosso Lar, Samaritanos, Humberto de Campos, e no interior do estado, Cachoeira Paulista, São José dos Campos e outros. Estamos vendo a grande colaboração do nosso irmão. Então é com muito amor que nós convidamos e eu passo a palavra agora para o senhor Adalberto. Bem, boa tarde a todos. É com alegria que estamos aqui falando para todos aqueles trabalhadores ou frequentadores da Casa do Caminho, aí na Vila Madalena, que nós, aliás, conhecemos o bairro de perto. Eu não sou paulista, eu sou paraense, e vim de Belém, muito jovem, para estudar em São Paulo, e fiquei por mais de 10 anos, porque eu acabei entrando na Poli, e morava aí na Fradique Coutinho, que muitos de vocês, e certamente aqueles que estão por aí, conhecem. Certo? Então, eu conheço muito Pinheiros, Vila Madalena, os bairros e todas e essas circunstâncias da vida, trazida pela pandemia, que faz com que a gente possa estar falando para vocês sem estar fisicamente na Vila Madalena. Aliás, a pandemia nos trouxe um impacto para todos nós. Não tem uma pessoa no planeta, acredito, que não tenha sido impactado por essa situação que está passando. E, em particular, as casas espíritas também. Se diz que uma casa espírita é uma escola, é um hospital, é um templo, e é verdade, mas nós dizemos que, muitas vezes, uma casa espírita é como fosse um porto seguro. Nós, no mar da vida, estávamos acostumados a, frequentemente, semanalmente, ou a várias vezes à semana, aportarmos no porto seguro que é a nossa casa espírita, ou para aprender, ou para interligarmos com os outros, e, de repente, não mais que de repente, como diz o poeta, essa possibilidade de atracar nesse porto seguro desapareceu. E as casas espíritas tiveram de encontrar novos meios de interligar aquele que está no mar da vida com a casa espírita. E é isso que nós estamos fazendo. E dentro desse mar da vida, nós, muitas vezes, vamos precisar termos faróis, termos norte, para saber que caminho tomar. Essa é a ideia por trás do tema desta oportunidade, certo? Durante 2021, todos nós vamos ter que escolher caminhos. Vamos ter liberdade para isso? Temos ou não um destino, uma fatalidade? Certo? Certamente, nenhum de nós, em janeiro de 2020, poderíamos extrapolar o que iria acontecer em 2020 ou mesmo em 2021. E, nesse ano, é a mesma situação. Portanto, a ideia por trás do nosso tema está nesse sentido. O quanto é que eu posso atuar durante o caminho 2021? Quem vai nos dar o pontapé inicial do nosso trabalho é o nosso amigo Richard Simonetti, que todos nós devemos conhecer, um grande escritor espírita, certo? Há alguns anos, recentes anos, desencarnado. E ele, num dos livros dele, na realidade, o livro reflete um artigo que ele escreveu para a revista Reformador da Federação, na década de 90, que era uma espécie de uma parábola. A parábola tinha como título O Sábio e o Pássaro. O que dizia a parábola? A situação era, em algum lugar, existia
uma espécie de escola, um templo, em que existia um grande sábio. E ele era famoso porque ele sempre conseguia dar as respostas certas para todas as interrogações, para todas as encruzilhadas. Só que, em determinado momento, um dos seus alunos quis, de alguma forma, usando uma palavra comum hoje em dia, fazer uma pegadinha com ele. Esse aluno, se reuniu com os colegas e disse o seguinte: eu vou fazer uma pergunta ao mestre que eu tenho certeza que ele vai errar. Ele não vai dar a resposta certa. E os colegas perguntaram: mas que pergunta é essa? Ele disse: olha, eu vou pegar um pássaro recém-nascido e vou colocar na minha mão e fechar. E vou fazer a seguinte pergunta para o mestre: o pássaro que está nas minhas mãos, ele está morto ou ele está vivo? E o aluno dizendo: se ele me disser e me responder que o pássaro está vivo, eu vou fechar as minhas mãos, mato o pássaro e mostro para ele: o pássaro está morto. Se ele me disser que o pássaro está morto, eu vou abrir as minhas mãos e o pássaro vai voar. Portanto, não importa qual seja a resposta, ele vai estar errado. E assim ele fez. Chegou no final de uma aula, certo? Ele se aproximou, ele e os colegas que já sabiam do que o colega ia fazer, chegou perto do sábio com a mão fechada e com o pássaro dentro. E fez a pergunta: mestre, o pássaro que está nas minhas mãos está morto ou está vivo? Eu perguntaria para vocês, o que vocês responderiam? Perguntas semelhantes a essa foram feitas para o Cristo há 2000 anos atrás. A gente comenta mais para frente. Pensaram? O que você responderia para o aluno? O sábio pensou, olhou para o rapaz e respondeu o seguinte: o destino do pássaro está nas tuas mãos. O destino dos pássaros está nas tuas mãos. Ou seja, primeiro ele transferiu a resposta para quem fez a pergunta. O problema, olha, o problema não está em eu responder, está agora com você. Certo? O viver e o morrer depender de você. O moral da história, em particular, que era o que a ideia do Simonetti, era demonstrar que o destino está nas nossas mãos. Mas eu questiono, será mesmo? Vamos abrir um parênteses aqui, e nós falamos que o mestre teve vários momentos na vida dele em que ele teve pegadinhas. E um dos mais importantes, e vocês talvez possam se lembrar bem, é quando chega aquela mulher, a adúltera, e exatamente havia alguém que ia fazer aquela pergunta: mestre, o que você faz? Condena-se ou absolve-se a mulher? Veja bem, uma resposta, às vezes, mata ou liberta uma pessoa. Então, é sério, às vezes, aquilo que você vai proferir numa simples resposta. E, de certa forma, o que o Cristo fez foi o que esse mestre, esse sábio fez. O que o Cristo falou para os homens: atire, quem está sem erro, atire. Ou seja, vocês fazem parte do erro da mulher. Então, o destino está
nas nossas mãos, será mesmo? Quando nós estávamos pensando esse assunto, nos ocorreu uma canção do Chico. Se eu falar Chico, vocês talvez poderem estar falando do Chico Xavier. Eu digo que no Brasil tem 3 grandes Chicos. O Chico Xavier, que nós conhecemos, o Chico Anísio, o humorista, e o Chico Buarque, o cantor, compositor. Eu perguntaria para vocês, 15 segundos, qual a música do Chico Buarque que fala de destino? Que é o nosso tema. Sabem qual é? Rápido, nosso tempo está correndo. É a música Roda Viva. Não a Roda Viva, programa da TV Cultura. Roda Viva. O que diz a música da Roda Viva do nosso amigo Chico Buarque? Às vezes, a gente se sente como quem partiu ou morreu. Quer ter voz ativa no destino mandar. Mas eis que vem a roda viva e leva o destino para lá. Quem de nós nunca não se sentiu como quem se partiu ou morreu? E de repente, não mais que de repente, a gente quer mandar, do nosso destino mandar. Ter voz ativa. Mas eis que vem a roda viva e leva o destino para lá. A gente tem voz ativa ou não tem? O que é essa roda viva que leva o destino para lá? Então, esses são os pontos cruciais do nosso trabalho. Até quando eu tenho voz ativa? Até quando o destino está nas minhas mãos? Normalmente, e mesmo no meio espírita, certo? Se cai em 2 extremos. Ou numa fatalidade absoluta, ou numa liberdade absoluta. Eu posso fazer tudo, ou eu não posso fazer quase nada. Onde que está o destino? Vamos por partes. Primeiro vamos ver os extremos. Fatalidade. Existem fatalidades absolutas na nossa vida, no nosso caminho? 15 segundos para pensar. Tem ou não tem? Fatalidades absolutas. Nós diríamos, temos 2 fatalidades absolutas. Quais são elas? 2. Uma de curto prazo e outra de longo prazo. Estou dando dicas. Uma material e outra espiritual. E aí, já sabem quais são as 2 fatalidades? A primeira, que é um fatalismo material, que é um fatalismo biológico, que é a morte. Todos nós, eu, vocês, né? Todos nós vamos desencarnar, como o nosso amigo Takeo. Essa é uma fatalidade biológica. Mas nós diríamos, mesmo essa fatalidade absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque uma grande porcentagem das pessoas, elas desencarnam antes do tempo, na maioria das vezes. Isso é algo muito sério. Essa fatalidade é relativa. E isso que o nosso amigo André Luiz, nos livros Mensageiros, se não estou enganado, destacou quando ele criou uma palavra chamada completista. O que é o completista para o nosso amigo André Luiz? O completista é aquele que, 2 condições, completa o número de anos de vida dele, ou seja, desencarna no tempo certo, e faz dentro desse tempo certo tudo aquilo que ele tinha planejado antes de reencarnar. Esse é o completista. E ele complementa, são raros.
Ou seja, todos nós vamos desencarnar, que é o fatalismo, mas raros de nós vamos ser completistas. Raros de nós vamos desencarnar no tempo certo. Então, estamos vendo um fatalismo que é, em tese, absoluto, mas que acabamos de ver que ele é absolutamente relativo. Cada um de nós vai ter, na realidade, um tempo de vida. E o segundo fatalismo? É um fatalismo, como nós dissemos, espiritual. Ou um fatalismo de longa duração, que é a perfeição. A doutrina espírita nos ensina que nós todos, sem exceção, vamos alcançar a perfeição, que é a lei do progresso. Agora, nós diríamos, esse fatalismo também é relativo. Todos nós vamos nos encontrar lá na frente, na perfeição. Mas cada um vai chegar num tempo diferente. Por quê? Porque cada um de nós vai aproveitar de forma diferente a reencarnação, as reencarnações, o tempo. Então, vejam bem, nós temos duas fatalidades absolutas que acabamos de ver, que elas são relativas. Faço aqui um pequeno parêntese, um colchete. A doutrina espírita tem vários princípios. Deus, imortalidade, reencarnação, comunicação entre o plano espiritual e a matéria. A gente falando, parece que a gente está listando. Tá. Mas eles estão interligados. E isso é importante para a gente entender, certo? A questão do destino. Conseguem ver? Provavelmente não. Mas vamos mostrar. Imagine que você, lá no começo dos tempos, um espírito simples e ignorante, né, e vai conversar com Deus. Deus chega para você e diz, filho, eu garanto para você que você vai atingir a perfeição. Esse é um fatalismo absoluto de criação. Aí você poderia responder para ele, mestre, mas eu preciso, então, de tempo, porque eu não vou conseguir a perfeição de um dia para o outro. Isso é verdade. Filho, você precisa de tempo. Então, eu lhe dou a imortalidade. A imortalidade é o tempo para eu alcançar, é o mecanismo para eu alcançar a perfeição no tempo. Aí você retruca, mestre, mas só o tempo não é suficiente. Eu preciso ter experiências para ir aprendendo. Aí Deus diz, é verdade. A imortalidade só não é suficiente. É necessário que você possa ter um mecanismo de aprendizado constante. Você vai ter a reencarnação. Então, a reencarnação é o uso da imortalidade no tempo para alcançar a perfeição. Mas aí você escuta, mas mestre, eu posso ter um tempo infinito e ficar parado? Posso ter um tempo infinito e ter 1001 vidas e ficar entrando e saindo no mesmo? É verdade, filho. Então, você vai aprender com o tempo que existe um negócio chamado lei de causa e efeito, que é a materialização da justiça divina. Em cada experiência no tempo da imortalidade, você vai absorver e perceber aquilo que está certo ou que está errado. Qual é o caminho melhor e o caminho pior. Então, quando a doutrina espírita nos fala, olha, a perfeição você vai alcançar, parece que cai do céu, certo? É um milagre. Não é um milagre. Existem mecanismos, a imortalidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito, as oportunidades que fazem com que a gente alcance um progresso constante.
Muito bem, mas voltemos ao nosso ponto. 2 fatalidades nós vimos, que percebemos que elas são relativas, seja a morte ou seja a perfeição. Vimos um lado da questão. E o outro lado? E a liberdade? Temos liberdade absoluta? Pode parecer uma questão de hoje, não é uma questão de hoje. O nosso amigo Paulo de Tarso, há 2000 anos atrás, já tinha essa questão na cabeça. Ele, numa epístola, na primeira epístola, aos coríntios, não aos corintianos, aos coríntios, pessoal de Corinto, certo? Ele dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, em tese, eu tenho uma liberdade absoluta, mas não é essa a questão. A questão é que, em tese, eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu devo fazer. Como diz o nosso amigo Emmanuel, a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Essa é a questão. Eu tenho até a liberdade de me matar. E muitas vezes eu faço. Ou já o fiz. Mas vou perceber, na imortalidade do tempo, através das reencarnações e com o efeito da lei de causa e efeito, que isso é uma varada. Que é uma burrada. Portanto, eu utilizei a minha liberdade quase absoluta de uma forma incorreta. Portanto, liberdade significa responsabilidade. E esse é um ponto, um escritor inglês diz, esse é o ponto crítico, que muitas pessoas têm medo da liberdade. Têm medo da liberdade por quê? Porque ela significa responsabilidade. E eu só vou alcançar essa responsabilidade no infinito do tempo, na imortalidade, através das minhas reencarnações. Então, vejam bem, nós temos fatalidades de um lado e liberdades do outro. Onde que fica o destino? Vimos que as duas são relativas. Tanto as fatalidades quanto as liberdades. Aliás, o nosso amigo, falando de fatalidades e liberdades, né? O nosso amigo André Luiz, um dos seus livros, e no final a gente vai destacar isso claramente, ele une as duas coisas de uma forma absolutamente brilhante. Aliás, não é ele, é a mãe dele, num diálogo com ele, ela diz, Deus criou o livre-arbítrio, que é a liberdade. Nós criamos a fatalidade. Repito, Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Compreender? Por quê? Como é que é isso? Porque muitas vezes aquilo que ocorre de fatalidade, a gente diz, foi Deus que quis. E ele, o André Luiz, ou ela, diz exatamente o contrário. Deus nos deu a liberdade absoluta, se a gente pudesse dizer assim. Nós é que criamos a fatalidade através do uso do nosso livre-arbítrio na imortalidade através das reencarnações. Através das escolhas na vida. Então fica a questão, e ainda está pendente, de o que é o destino. Se nós formos olhar no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, aliás, o Aurélio Buarque de Holanda era primo do Chico Buarque de Holanda, certo? Às vezes pensa-se que era pai, mas era primo, era filho de uma irmã do pai do Chico, que era o Sérgio Buarque de Holanda. Se a gente for olhar lá no dicionário, o que está definido, o que é destino? Está dito. Destino são aqueles fatos que as pessoas estão sujeitas, certo? Independente da vontade humana.
eu diria, é uma definição, mesmo sendo do Aurélio, muito limitada. E nós acabamos de ver, certo? Porque acabamos de ver que as fatalidades são relativas e as liberdades são também relativas. Portanto, eu tenho uma ação nelas. Portanto, certo? Elas não são independentes da vontade humana. Então, destino é algo mais complexo. Eu diria que nós dizemos que destino é uma somatória de coisas. Se você olhar para um pintor e der para ele uma foto e diz, me retrata essa foto. Ele vai dizer, bem, eu posso retratar essa foto. Mas ele diz, olha, se você me trouxer a pessoa que está na foto e me colocar na frente, eu vou pintar muito melhor. Por quê? Porque na foto ela é plana, ela não tem profundidade. Enquanto que a pessoa estando ao vivo, você olha de um lado, olha do outro, olha para cima, olha para baixo, você retrata as particularidades. A questão do destino é a mesma coisa. A maioria das vezes a gente só vê um ângulo, um plano. A gente precisa ver em 3D para ver os diferentes aspectos dela. E nós diríamos que tem 4 grandes aspectos. 4. Primeiro, destino é uma colheita. Quem nos fala isso? O nosso amigo Emmanuel. Ele diz, o destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. Ou seja, uma parte daquilo que nós denominamos de destino ou o nosso caminho reflete o passado. Em algum momento da imortalidade, do tempo, das nossas vidas, das nossas reencarnações, você plantou. No presente momento, você está colhendo. Então, esta colheita é inevitável, ou ela é fatal. Onde entra o relativismo? Entra em como você faz a colheita. Esse é um ponto muito importante. Então, primeiro aspecto do que seja destino, destino é uma colheita. E observe, e nós repetimos. Esse é um ângulo que eu estou vendo para trás. O passado. Mas eu tenho que olhar para o futuro, para o que vem. Então, o segundo ângulo do que seja destino é uma plantação. A cada instante, eu não apenas tenho de saber como colher, mas tenho de fazer algo de novo para o futuro. Então, a vida, o destino, não é apenas os resgates, mas é também aquilo que você gera para frente. E o nosso amigo Emmanuel tem uma figuração muito interessante. Ele diz, imagine que você é um viajante e que vai pegar um trem. E você vai despachar as suas bagagens. Muito bem, meu amigo. Então, tome cuidado com as bagagens que você vai despachar. Porque lá no futuro, você vai recebê-las. Tanto quanto hoje, você está recebendo as bagagens que você despachou ontem. Entenderam? Compreenderam? Tomemos cuidado com as bagagens que eu estou despachando hoje, que é a plantação. Porque, no presente momento, eu estou recebendo as bagagens que eu despachei
ontem, que é a plantação. Então, o destino tem dois aspectos, como fosse uma balança, uma colheita e uma plantação. Mas só isso? Não. Destino também tem um aspecto de planejamento. Você precisa interligar as duas coisas, colheita e plantação. Como que se faz isso? E aonde que se faz isso? Isso é o que se chama, dentro da doutrina espírita, planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório é eu conciliar aquilo que eu plantei com as colheitas que eu vou ter. Quais são os resgates que eu vou realizar nesta encarnação? Que é a colheita. O que eu vou construir nessa existência? É a plantação. Então, o destino tem um aspecto de planejamento, naquilo que você definiu, decidiu, compartilhou, de construir nessa existência. Então, nós poderíamos dizer, destino é o teu melhor caminho. Foi aquele que melhor casa com os seus débitos de vidas passadas, com aquilo que você pode construir para o futuro, nesta e para outras encarnações. Mas é só isso? Não, tem mais um aspecto fundamental. Vimos até agora que destino é uma colheita, uma plantação, um planejamento, mas é uma escolha. Uma escolha. Você tem que, em determinados momentos da nossa vida, escolher qual o caminho, qual a encruzilhada, qual a palavra certa, qual a resposta certa. O pássaro está vivo ou está morto? A Dutra está certa ou está errada? Que pacote eu vou despachar? É a escolha. É a utilização do livre-arbítrio. Então, a somatória de tudo isso é que é o nosso destino. A questão que fica, e o nosso tempo já está avançando, é como fazer essa escolha, já estando reencarnado, da melhor forma possível. Todos nós queremos acertar. Todos nós queremos despachar a bagagem certa. Porque sentimos na pele hoje as bagagens muito pesadas que despachamos ontem. É a cruz. A bagagem é a cruz. E achamos que às vezes a cruz está pesada. Mas será que está pesada mesmo? Mas não fomos nós, não teve o planejamento? Teve. Portanto, a questão está em como é, o que eu tenho que fazer para bem escolher, para bem carregar a cruz, para bem construir alguma coisa. 4 ângulos são importantes. Primeiro, no momento de decisão, no momento de tentar ver qual o caminho a fazer, a realizar, é necessário orar. Mais do que nunca, e não porque só o planeta está num processo de pandemia, um processo complicado, é necessário orar. O orar, a gente imagina muitas vezes que é pedir ou agradecer, ou se proteger. Nós estamos falando aqui, orar como elemento de se interligar, como um elemento de clarificar as ideias. Esse é orar.
Precisamos enxergar. É como acender uma luz na escuridão. Você precisa saber qual o caminho. O orar é acender. É ver qual o caminho. Esse é o primeiro ponto. Os outros é o caminhar. Mas precisamos ver qual o caminho. E o primeiro passo é orar. Para clarear. Segundo, escolhido ou visto. Às vezes estamos vendo vários caminhos. Antes de orar, não víamos nenhuma solução, nos matávamos. Quando oramos, vimos às vezes vários. Mas não paramos para fazer a segunda, que é meditar. Meditar não é entrar em estado zen, ficar no estado transcendental. Meditar é parar, para ver, analisar qual o caminho melhor. Volto, antes, às vezes a gente nem vê que tem caminho. Orando, enxergamos caminhos. Meditando, ponderamos, que é o terceiro passo. Ponderar. Qual o caminho é o melhor? É fazer o que o nosso amigo Paulo de Tarso pensava. Olha, tudo posso, mas nem tudo me convém. Como é que eu vou saber o que me convém ou não convém? Ponderando, meditando, orando. E por último, obviamente, nós precisamos decidir. Só que precisamos agir. Na maioria das vezes, nós não fazemos nenhum desses pontos que falamos. Nem oramos, nem meditamos, nem ponderamos. Na maioria das vezes, a gente reage. Qual é a diferença entre agir e reagir? Agir e reagir. Reagir é se matar. Você tem um problema, uma dor, uma cruz, um pacote pesado. Reação é dar o tabefe no outro. Reação é entrar no pescoço do outro. Reação é sair pela porta. Agir é ver qual o caminho, o que fazer. Agir é ficar em silêncio muitas vezes. Agir é orar, meditar, ponderar. É isso que precisamos. Então, voltemos. Destino é uma somatória de coisas. É uma somatória de colher, é uma somatória de plantar, é uma somatória de plantar e é uma escolha. Isso tudo nós podemos fazer. Em síntese, o que acontece para nós é resultado do que nós fizemos para nós e não do que Deus tenha feito. Deus nos deu o livre-arbítrio, a fatalidade, a expiação, a aprovação é uma criação nossa. Deus nos faculta o quê? O tempo, a imortalidade, a oportunidade, que é a reencarnação, para aprendermos a bem usá-la e fazermos e criarmos e atingirmos a fatalidade da perfeição. Chegarmos ao final da fatalidade biológica e termos percebido que não apenas chegamos numericamente ao tempo de vida, mas realizamos o planejamento que tínhamos programado para aquele tempo de vida. Ou seja, nos transformamos em completistas. E começamos com uma frase do nosso amigo
Chico Buarque. Estão lembrados qual foi? A gente quer ter voz ativa, o destino mandar. Mas eis que vem a roda viva e leva o destino para lá. Quem é a roda viva? A roda viva é a plantação. A roda viva fomos nós que geramos. Ela vem e leva o destino, leva o quê? Muitas vezes, certo? A nossa vontade passageira para lá. Certo? A roda viva é nós que criamos. Podemos ter voz ativa, sem a menor dúvida. E para isso precisamos meditar, orar, ponderar e decidir. Mas vamos finalizar com uma outra canção. O nosso amigo Gilberto Gil. Ele diz: meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. E a todos aqueles que me ouvem, aquele abraço. Meus amigos, a vida já nos deu régua e compasso. A vida de cada um traça. Graças a Deus, a doutrina nos oferece compasso, régua, para melhor traçar esse caminho. O meu caminho pelo meu mundo eu mesmo traço. O Cristo, o Mestre, já nos deu régua e compasso. Que cada um de nós possa utilizar esta régua, esse compasso, que é a nossa doutrina, que é o nosso Evangelho, certo? Para traçarmos, despacharmos bagagens e traçarmos uma linha mais reta à nossa perfeição. Porque em nossas vidas anteriores, esse traço, na maioria das vezes, é extremamente tortuoso, extremamente complicado. Que cada um de nós, em 2021, possa, dentro da roda viva da vida, traçar e escolher os melhores caminhos, aqueles caminhos que nos levem a uma tranquilidade, a uma paz, a uma serenidade, a uma vitória espiritual. Que assim seja. Obrigado. Eu estava no mudo, perdão. Adalberto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Toda. Quando acontecem aqueles desencarnes em massa, por exemplo, os acidentes de avião, terremotos, essas questões da natureza, podemos considerar destino? Então, nesses casos, há uma somatória. Todas aquelas pessoas, ou a grande parte daquelas pessoas, elas têm um ponto em comum no passado, que no presente vão estar resgatando de forma comum. Ou seja, todas elas, de alguma forma, na maioria das vezes, estão interligadas no passado. Né? Então, esses resgates coletivos é um trabalho enorme de planejamento, porque você coordena centenas, dezenas, às vezes, de vidas distintas, com o mesmo, às vezes, ponto comum no passado, e que nessa existência, num outro país, num outro tempo, né, vão resgatar de forma conjunta aquele mesmo erro gerado no passado. É uma brilhante demonstração dessa questão que nós falamos, que destino tem um aspecto de planejamento. Uhum. Não é por acaso, não cai do céu, certo? Aquela pessoa fica atrasada, não chega no aeroporto, o carro quebra, certo? Chega 30 segundos antes, chega 30 segundos depois, certo? Tudo isso é planejamento. Eu sempre digo que acaso é o que foi tão bem planejado que até parece acaso. Ótima definição. É verdade. Eu vou colocar o Miguel na tela, que ele tem uma questão. Tá bom. Miguel? Oi, Adalberto. Primeiro eu gostaria Oi. de agradecer a palestra maravilhosa, foi para mim. Estava precisando muito ouvir as suas palavras.
Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, eu acho que para muitas pessoas que estão passando por isso agora, né, principalmente nesse momento que atípico, né, que a humanidade enfrenta, diante, né, de todas as mudanças, né, até a forma como nós estamos, né, nos comunicando agora pela tecnologia, né, a gente já teve palestrantes de outros estados, de outras cidades, que isso tem beneficiado, né, nesse momento. E muitas pessoas procuram, né, outras formas, né, de viver, também de trabalhar, né? Como que essa adaptação, né, ela pode ajudar quem está procurando um novo empreendimento, né, uma nova forma, né, de trabalhar, né, nessa escolha, né, nessa decisão, que eu acho que essa palestra fala muito com isso também, que eu acho que não é só a parte, né, da nossa fé, né, mas também aquilo que a gente pode fazer agora, nesse momento, diante das diversas possibilidades, né, por mais que o momento proporcione uma escassez, a gente sabe que tem oportunidades até da gente se elevar, né, e aprender também com esse momento, né, refletir, pelo menos para mim, né, eu tenho refletido muito e meditado e orado, né, como foi a sua orientação. Então, um primeiro ponto muito importante que eu quero aproveitar, há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, não existia WhatsApp, não existia esse mecanismo de reunião, nada disso. A gente, caiu mão na roda, agora, todo mundo isolado, certo? Veja como é a bênção da espiritualidade de Deus nos fornecer mecanismos que venham minorar, certo? Seria muito pior a situação que estamos passando, um pai distante, uma mãe distante, uma avó distante, sem a possibilidade, certo, do WhatsApp. O WhatsApp, no passado, chamava-se telegrama, certo? Para você mandar um telegrama para Belém, você levava 24, 48 horas pela radional. Os mais antigos sabem o que é radional, certo? Depois o nome passou para Embratel, certo? E hoje desapareceu Embratel, é WhatsApp, certo? E é imediato. O WhatsApp é o telegrama imediato. Então, são mecanismos, certo? Que aparentemente caem do céu, mas que vieram na época certa, no momento certo, para nos ajudar a superar essa pandemia, essa situação, certo? De tornar mais palatável, certo? O momento que nós estamos passando. Então, sem a menor dúvida, certo? As mídias têm os seus problemas, os seus defeitos, certo? Os seus extremos negativos, mas tem grandes aspectos que nos ajudam, certo? Dentro da doutrina espírita, nos ajuda como trabalho, certo? De você continuar trabalhando mesmo em casa, certo? Antigamente você não tinha essa possibilidade de trabalhar em casa, não, você tinha que entrar em licença médica, certo? Não tinha jeito. Ou você trabalhava presencial, ou você estava roubado. Então, tem a possibilidade de você estar trabalhando à distância, que não é a mesma coisa, mas é um mecanismo que supre uma necessidade momentânea, certo? E, certo? O estudante, o aluno, certo? Que estava com sarampo, não podia assistir mais aula. Por quê? Ia contaminar os outros. Bom, agora ele pode assistir às aulas à distância, certo? Então, são coisas que a gente nem percebe, certo? Que vem nos ajudar, seja o profissional, seja para o estudante, seja para o espírita, certo? Para o religioso em geral, certo? Para tentar levar a situação de forma mais tranquila e possibilitar que a gente aprenda mais, certo? Hoje a internet nos possibilita que a gente leia, certo? Por PDF, assista aos vídeos do Divaldo. Eu digo o Divaldo Franco, certo? Eu, presencialmente, nas minhas décadas de vida, assistia 2 palestras presenciais do Divaldo. Hoje em dia, a gente pode ouvir o Divaldo toda semana pela internet. É uma maravilha, certo? Tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar do Divaldo, agora já está ouvindo. Então, são essas possibilidades. Portanto,
E isso vai trazer elemento para você decidir melhor. Certo? Para você poder pesar melhor. Certo? Porque muitas vezes uma palestra, um livro, coisa que é aquele ponto e vírgula que está faltando para você se decidir, para você escolher o melhor caminho. Está entendendo? Então, os meios de comunicação hoje são extremamente importantes nesse sentido que a gente não vê. Eu, por exemplo, que fico indo em São Paulo para São José, certo? Em função de estar indo e vindo para fazer as palestras presenciais no passado, eu dizia que o Waze é uma bênção. O Waze é uma bênção, cara, é uma bênção. Você entra numa cidade que você não sabe de onde está, ele vai levar você lá. No passado você precisava ter um papel, estava um mapa, certo? Hoje você para o carro na estrada, o carro pifou. Antigamente você estava ferrado, certo? Se a estrada não tivesse coisa para telefone de 1 quilômetro, você estava perdido. Hoje, você pega o celular, o WhatsApp, olha, socorro, estou aqui. Então, é uma maravilha. Tem problemas, certo? Hoje em dia, mas a gente tem que ver esses aspectos, certo? Positivos que a gente está, que aparentemente veio na época certa, no momento certo. É a coincidência, é o acaso, certo? Volto, o acaso é o que foi tão bem planejado e executado que até parece acaso, certo? Que acaso, certo? A cabeça do Bill Gates, a cabeça do Steve Jobs, certo? O camarada, 8 anos atrás, inventou um negocinho chamado celular. Mas que maravilha, cara! E eu consigo falar lá com Belém na hora. Tá? Eu vou chamar o Antônio Carlos, tá bom? Tá bom. Ele tem uma questão e depois... finalmente. E a gente tem 2 da plateia. Tá bom. Antônio Carlos, você está... Bom, antes de mais nada, Adalberto, nosso amigo, parabéns, maravilhosa palestra, extremamente esclarecedora, sabe? Realmente gostei bastante, tenho certeza que nossos amigos internautas também devem ter adorado, né? E estamos perguntando, né, Poliana? Mas antes, deixa eu só fazer uma pequenina consideração, né? Realmente, né, estamos em tempos, o próprio Divaldo já comenta isso, tem um livro de transição, né, planetária. Se bem que o próprio Kardec, né, uma das perguntas, também não me lembro exatamente o número, mas os espíritos comentam, né, já comentavam na época, se alguém aparecer dizendo alguma coisa sobre o futuro, algo assim, né, para desprezar, né, dando a entender na sequência da resposta, que já naquela época já se considerava essa transição. E muitas pessoas acham que é uma coisa que vai ser rápido, de um dia para outro, vai ser como cair num abismo, né? E não é, né? Nós sabemos que ela é lenta, aos poucos, e como você bem falou, né, os recursos estão nos sendo dados sempre na hora certa, não é? Você veja, você falou desse afastamento que nós temos, no entanto, temos os recursos. Então, cabe a nós aproveitar o melhor possível esses recursos. E esse afastamento das igrejas, da religião, dos centros espíritas, estão sendo certamente supridos de alguma forma, né? Nós temos recursos para isso. Agora, isso não aumenta bastante, né? Você tendo todos os recursos, né? Você não acredita que aumenta bastante também a responsabilidade de cada espírito aqui encarnado e que tem acesso de alguma forma a tudo isso? Isso é inevitável, certo? Volto à frase que eu citei aqui, que é de um escritor inglês chamado Bernard Shaw. Ele diz, as pessoas têm medo da liberdade, não por causa da liberdade em si, mas porque ela implica em responsabilidade. O conhecimento também, certo? Você não pode ficar com medo de adquirir o conhecimento, certo? Seja através de que meio for, certo? Porque ele implica também em responsabilidade. A doutrina espírita nos diz que a gente não é responsável não apenas pelo erro que faz, mas pelo aquilo que a gente podia ter feito de bom e não fez, certo? Que vem através do conhecimento. Você sabe o que tem que fazer e não fez. O nosso amigo Chico Xavier, não o Buarque,
o Anísio dizia que 99% dos espíritos que vinham visitar ele, espíritas, diziam que tinham perdido tempo, que é a questão da responsabilidade, certo? E saber de utilizar, ter os meios e não utilizá-los adequadamente no tempo correto. Ou seja, 99% dos espíritas não conseguem ser completistas. Completistas é aquilo que você faz de tempo numérico de vida e realiza aquilo que você sabe que tem que fazer, pelo menos em termos espirituais. Ok, obrigado. Então, temos uma pergunta, né? Desculpa. Vale. Obrigado, Alberto. Temos uma pergunta, né? Acho que mais de uma, né? Temos 3. A primeira, eu vou colocar aqui na tela, é da Leda. E ela pergunta: quando uma criança é morta por uma bala perdida, podemos considerar destino ou fatalidade? Então, o desencarne é sempre algo impactante para uma pessoa, impactante para uma família, certo? Impactante para o meio onde ela está. Então, na generalidade dos casos, reflete que ela tinha de desencarnar, provavelmente, de uma forma violenta. Esta forma violenta é que pode variar. Podia ser uma bala, podia ser um acidente de cair de uma escada. Estão compreendendo? O destino estava no sentido de que haveria um resgate, um desencarne, digamos assim, repentino, quase que imediato, mas muitas vezes não está colocada a forma como seria o desencarne. Está compreendendo? Porque senão eu cairia numa fatalidade. E mais do que isso, alguém tinha de ser o assassino. Não, olha, você vai desencarnar com uma bala porque alguém vai atirar com você. Então eu estaria colocando alguém, um planejamento de ser um assassino. E ninguém reencarna com um planejamento de ser um assassino. Então, o que nós reencarnamos, muitas vezes, é que vamos desencarnar de uma forma violenta, de uma forma traumática, certo? De uma forma de tropeçar, muitas vezes, na descida de um ônibus, você tropeça, bate a cabeça na quina e vem a falecer. É uma forma violenta. Mas podia ser de outra forma, certo? Então, havia um planejamento de um desencarne provavelmente violento. A bala perdida foi a forma, certo? Que aconteceu daquela forma. Podia ser de outra forma, certo? Então, não é uma fatalidade, tinha que ser uma bala. Olha, a bala vai ser calibre 22, certo? Não pode ser assim. A Rosane tem uma outra pergunta. Vai. O livre-arbítrio do outro não pode limitar o nosso livre-arbítrio? Perdão. Não é o livre-arbítrio do outro. O outro, ele tem direitos tanto quanto eu tenho, certo? O outro tem deveres e eu também tenho deveres. Aí é que está eu conseguir a harmonização na vida, certo? Eu não posso sair pela rua dando tiro. Eu tenho a liberdade, certo? Mas o outro tem também o direito de ter uma vida sã, certo? Eu não posso ficar aqui do lado da minha casa, colocar, certo? Uma música a 1000 dB de coisa, está todo mundo dominado. E o vizinho pode estar querendo dormir. Então, sem a menor dúvida, as nossas liberdades, elas têm limitações em função dos meus deveres, daquilo que eu tenho de prestar contas em relação ao outro que está do meu lado, certo? O vizinho, ou o parente, ou o colega de trabalho, sem a menor dúvida, certo? Esse é um aprendizado de todo dia, certo? De alguma forma, o ladrão é aquele que usa o livre-arbítrio e não respeita a liberdade do outro, certo? Ele vai lá e assalta. Assalta o que é? É você atingir a liberdade do outro, primeira coisa, certo? De sair pela vida fora. A Silvia, ela pergunta, só um minutinho, essa daqui. Silvia. O meu caminho eu mesmo traço, porém
vivemos coletivamente, família, chefe, parentes, necessitados de nós. Penso que há mudanças no nosso caminho. Então, Silvia, sem a menor dúvida, o nosso caminho eu mesmo traço, mas eles estão entrelaçados. Estão entrelaçados. Esse é o grande problema, certo? E eu tenho de tentar, nesse entrelaçar, ver o melhor caminho de tal forma, para mim, de tal forma que eu não gere dor, sofrimento, lágrimas no outro que está interligado no meu caminho. Esse planejamento que nós falamos, que está envolto no destino, ele é um planejamento que eu, particularmente, as pessoas, por exemplo, veem Deus, às vezes, não, eu vejo Deus na natureza, nos céus, nas estrelas. Sabe onde muitas vezes eu vejo Deus? No planejamento reencarnatório. Você interligar as pessoas dentro de uma única família, certo? Com necessidades diferentes, com problemas diferentes, com níveis diferentes, no mesmo lugar físico, na mesma geografia, com idades diferentes, com passados diferentes, de uma forma sábia, isso é uma maravilha. Isso é uma sabedoria extraordinária, certo? O problema é que eu não sei, muitas vezes, dentro desse emaranhado e destravando os nós que eu tracei no passado. Eu gero nós. Esses nós levam tempo para serem desmanchados no presente. Às vezes, o que eu faço? Eu tento cortar o nó. O que é? Me matar. Ou então matar o outro. Não corte onde você pode desatar, que é a expressão, o mantra do André Luiz. Não corte onde você pode desatar. Ele é absolutamente geral. Ele aplica no caso de desencarne, da eutanásia especificamente. Mas isso vale no sentido absolutamente geral. Não corte onde você pode desatar. O cortar é violência. O cortar é você tentar desmanchar o nó que está dentro da sua família, muitas vezes, que você, o que nós geramos, de um dia para o outro. Você levou vidas, uma imortalidade gerando esses nós. As bagagens. Certo? Então, eu posso traçar o meu caminho, sem a menor dúvida, mas eu tenho que ser sábio. Porque se eu não conseguir fazer isso, em vez de eu me reharmonizar, ou seja, desmanchar o nós, eu posso criar mais nós ainda. Seja com parentes, com chefes, ou o que seja. Essa é a nossa grande luta. Certo? Essa é a roda viva. Essa é a roda viva. A última questão é que a Leda gostaria que você, Adalberto, não sei, completasse. É determinado? Como é determinado a forma de desencarne violenta? A forma de desencarne violenta pode ser individual ou coletiva, certo? Ela vem, na generalidade dos casos, da forma como você se comportou numa determinada existência no passado, certo? Se você, por exemplo, foi um estróina, você bebia demais, você criou uma cirrose, ou você foi um destrambelhado, ou muitas vezes utilizou, se jogou em determinada situação. Ou seja, você gerou uma vivência violenta no passado. Essa situação vai se refletir agora. Agora, não, é fatal? Não é fatal. Claro que não é fatal. Certo? O amor não cobre uma multidão de pecados? O amor, tradução como trabalho, esforço, renovação, certo? São todas sinônimos para a mesma situação de que você está alterando o seu destino. Está alterando, muitas vezes, a forma do desencarne. Né? Então, o que vai determinar se um desencarne é um ataque cardíaco, certo? Um acidente no trânsito, certo? Vai depender muito de como foi a plantação, como está sendo a sua colheita no presente,
Podia dar exemplo, mas não temos tempo aqui, certo? Podia ser como é que você está colhendo, certo? De tal forma que, mais lá na frente, certo? O desencarne não precisa ser necessariamente tão violento quanto ele tinha sido, às vezes, programado ou plantado por você lá atrás. Compreende? Essa é a questão. Todas agradeceram muita gratidão por todos os esclarecimentos que você nos passou hoje. Bom? Muito bom. Miguel. Adalberto, Aquele abraço a todos, como diria o Gilberto Gil. Pedir uma licença. Adalberto, vou pedir para que você, depois dos encerramentos do Miguel, você fique conosco por mais alguns minutos, pode ser? Sim. Tá, gostaria, Adalberto, de agradecer pela generosidade, pela disponibilidade em aceitar o nosso convite e pela maravilhosa palestra que você nos ofereceu, que ficará disponível aqui em nosso canal. Em nome de toda a diretoria da casa, de toda a equipe de coordenação, nosso muito obrigado, nossa gratidão, que você possa estar em outras oportunidades conosco, né, que a palestra foi realmente muito boa, e que Jesus sempre ilumine seu caminho para que você continue com seu conhecimento e com a sua e com todas as suas experiências beneficiar muitas e muitas pessoas nesse caminho, né, que nós sempre temos que escolher e que meditar, ponderar e orar sempre, né? Muito obrigado mesmo. Só completando, a nossa amiga Joana de Ângela diz que orar é como arar. Só estou trocando uma letra. Orar é como arar. Perfeito. Orar é como arar, certo? Precisa de esforço, precisa repetição. Arar, você precisa de esforço, repetição, permanência. Orar é como arar. Muito obrigado. Então, nós convidamos a todos que sigam os nossos canais para ter mais informações sobre as próximas palestras. Todas as palestras ao vivo, né, elas permanecem disponíveis no nosso canal. E sigam as nossas redes do Facebook, porque nós continuamos nossas reuniões online na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, e também acontecem os atendimentos pelo WhatsApp. Então, sigam o nosso Facebook para ter maiores informações e também para ficar por dentro de todos os trabalhos que a casa vem desenvolvendo na pandemia, como a entrega das cestas básicas, né, que vocês podem contribuir pelos canais oficiais da casa. Então, eu agradeço a todos que estiveram presentes. Nós vamos, neste momento, né, levando os nossos pensamentos, a agradecer a toda a espiritualidade que deu a sustentação para que essa palestra, né, acontecesse, todos os benfeitores da Casa do Caminho, e principalmente agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade. E aguardamos todos, né, até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Boa tarde. Assim seja. Sim.